Bom, vamos interpretar agora esse mapa de linhas equipotenciais. Então vamos lá, alguns detalhes. Repara que aqui dentro dos eletrodos, tanto desse quanto desse, o potencial é constante. Se eu meço em qualquer ponto aqui, ó, aqui dentro, ele é constante. É um pouquinho menor do que o externo, que tem uma pequena diferença de potencial, que é uma barreira dielétrica. Mas não vem ao caso isso. Mas nessa região aqui dentro, o potencial é o mesmo, não varia em função da posição, o mesmo aqui. Então, essa não variação espacial do potencial, nós vamos chamar, daqui a pouquinho eu falo sobre isso, de campo elétrico. Aqui dentro, o campo elétrico é zero. Tá, o potencial não é zero, mas o campo elétrico, sim. Então, se você está num carro, estar dentro dele significa que você está ao mesmo potencial em todas as partes. Não havendo diferença de potencial, não há corrente elétrica. Então você não vai tomar choque. A não ser que você tente sair daqui e botar o pé aqui fora. Aí você vai ter uma diferença de potencial e o teu corpo vai ser o condutor. Bom, mais detalhes. Repara que aqui atrás desse plano, o potencial é zero. Bom, aqui foi difícil medir, mas essa região aqui está dominada por esse eletrodo que tem potencial zero. Isso aqui, em termos, vamos dizer assim, topográficos, é como se aqui fosse o litoral, fosse a praia, fosse a água, e aqui eu tivesse um primeiro pico, aqui um segundo pico. Então eu estou subindo aqui em termos topográficos. Aqui eu tenho um pequeno platô e aqui um outro platô. Repara que essa metade para cima não é simétrica com a metade para baixo. Por quê? Porque esses eletrodos aqui não estão centralizados, eles estão defasados. Se eu tivesse colocado o circular aqui e o plano aqui, isso seria um pouco mais simétrico, ainda que tenha influência desse. Então essa assimetria é pelo fato de eu ter colocado os eletrodos de maneira qualquer. Imagina um solo real, onde você pode ter escondido aqui embaixo do solo vários pedaços metálicos, tubulação, alguma coisa aí. Então, no mundo real, esse mapa é muito mais complexo do que esse nosso modelinho aqui. Mas veja que interessante aqui também, olha. Vamos acompanhar a distância aqui. Aqui eu tenho zero, aqui eu tenho 1, 3 volts, 5 volts, 7 volts, aqui em torno 9 volts, 11 volts, ou seja, essa subida de potencial daqui para cá, ela é praticamente constante, do zero até em torno aqui de 14 volts. Tá? Só que essa subida ela é deformada pela posição e formato dos eletrodos. Uma coisa muito legal de ver aqui é o efeito das bordas. Lembra lá que quando a gente mexe com eletromagnetismo básico, a gente fala sempre, seja um plano infinito, um fio infinito, sempre longe das bordas, porque as bordas tudo é mais complicado. Repara, se você pegar só esse meinho, olha só, o eletrodo é plano e as linhas de potenciais também são planas. Se você vem aqui para a borda, olha como que elas mudam a geometria dela. Tá? Então o efeito de borda dificulta muito o cálculo de potenciais e campo elétrico e tudo mais. Por isso que num curso introdutório a gente sempre trabalha fora, longe das bordas. Outra coisa interessante. Aqui eu estou vendo então uma distribuição, uma variação espacial de potencial. Conforme eu ando aqui no papel, conforme eu mudo a posição, o potencial muda. Então, repara, nós temos um operador matemático muito bom para descrever essas coisas, que é o operador gradiente. Lembram dele? O gradiente é uma relação que envolve uma derivada d dx na direção y, d dy na direção j e d dz na direção k. Então ele fala em variações espaciais e não temporais. Aqui no tempo nada muda, mas no espaço sim. Então repara que a gente pode imaginar que nós estamos saindo desse nível aqui mais baixo de potencial para esse nível mais alto de potencial. Então aqui tem um aclive. Quanto que você sobe ao caminhar numa determinada direção? Esse quanto que você sobe, qual a variação de potencial, no caso aqui elétrico, em relação a quanto você caminha, essa relação, vamos dizer, ΔV por ΔR,
é a informação que nos dá o gradiente. Então existe uma relação interessante, que é que o campo elétrico é quem descreve essa variação espacial do potencial elétrico. E a gente escreve que o campo elétrico é igual a menos, não vamos discutir isso agora, o gradiente do potencial. Lembra que o potencial é uma função escalar, o campo elétrico é uma função vetorial e o operador gradiente transforma a minha função escalar em um campo vetorial. Então repara o seguinte, vamos olhar aqui nessa região. Para mim sair desse ponto e andar aqui, ó, eu ando 2 centímetros, eu vario de 1 volt para sair daqui até aqui. Então eu tenho a variação de 1 volt em 2 centímetros. Repara que se eu vier por aqui, por essa borda, eu vario também 1 volt, porém em um pouco mais de 1 centímetro. Então aqui a variação é muito mais intensa do que aqui. Então nessa região o campo elétrico vai ser mais intenso do que nessa região. Olha essa região aqui, olha. Para mim sair desse ponto para esse ponto, eu saio de uma potencial de 7 volts, chego em 7,8. Então aqui eu tenho 0,8 volts em praticamente 1 centímetro. Do lado de cá, eu tenho de 7,8, eu tenho 0,2 volts em 1 centímetro. Então aqui essa mudança, essa variação espacial é mais intensa. Então o campo elétrico aqui é mais intenso do que aqui. Para sair do 8 para o 10, eu posso andar aqui, olha, 2 volts em 3 centímetros. Eu posso sair desse ponto e chegar nesse ponto aqui. Então eu vou andar os mesmos 2 volts, variar os mesmos 2 volts, só que em muito mais centímetros. Então aqui o campo é mais intenso do que aqui. Então repara que essas curvas equipotenciais não significam que o potencial aqui é constante, desculpa, o campo elétrico é constante, depende dessa relação ΔV por ΔX. O que a gente sabe é que as linhas de campo elétrico são perpendiculares às equipotenciais. Então eu posso traçar uma linha de campo elétrico que sai daqui, ela sai perpendicular ao eletrodo, vai entrar perpendicular a essa equipotencial, vai vir aqui ser perpendicular a essa, e assim eu posso ligar de perpendicular em perpendicular até chegar aqui. Então aqui eu teria uma linha de campo elétrico. Não é uma linha de campo elétrico constante, mas imagina que isso aqui é uma linha de força. Por exemplo, se eu solto uma partícula carregada aqui, positiva aqui, ela vai seguir essa linha até chegar aqui. Por quê? Porque botando a partícula de carga Q num campo E, ela recebe uma força F, e essa força F faz com que ela mova nessa linha. Eu posso ter uma outra linha de campo elétrico vindo aqui por fora, vem por aqui, por aqui, por aqui, por aqui e faz até chegar aqui. Então eu tenho várias linhas de campo elétrico, não necessariamente campo elétrico constante. Então esse aqui é o nosso mapa em baixa resolução, tá? Eu poderia ter feito de meio em meio volt, ou aumentar cada vez mais isso, tá? Botar mais linhas, mais detalhes, então é um mapa de baixa resolução das linhas equipotenciais que me revelam também informações sobre o campo elétrico. Repara que no nosso problema de sair do carro eletrificado, quando você dá um passo, quando você põe uma perna no carro e outra fora do carro, você estabelece uma diferença de potencial. E essa diferença de potencial, você sendo um meio condutor, pode passar uma corrente por você e você pode ser eletrocutado dessa forma.